Boa noite, meninas! Que delícia estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada, Lu, mais uma vez, De nada. me convidar para falar desse tema, para falar, né, desse papel que o assistente social tem nas empresas, principalmente quando a gente fala desse combate, né, à violência contra a mulher, o quanto que o nosso trabalho faz a diferença dentro das organizações. Então, eu estou muito feliz, muito obrigada pelo convite, muito obrigada às pessoas que estão aqui hoje para nos ouvir. Façam perguntas, se tiverem dúvidas, escrevam no chat, que eu vou ter o maior prazer em responder para vocês, tá bom? E uma coisa assim que sempre me perguntam no privado, Dalva. Olha, Lu, se a mulher, né? A mulher tem essa violência na casa dela. O que a empresa tem a ver com isso? Lu, quando a gente fala, né, das questões sociais, as questões sociais envolvem diversas questões, né? Já fala questões sociais. E a violência contra a mulher, ela é uma questão social muito grave, por sinal, porque a gente está falando de um crime. E o que acontece? Quando você olha para o mundo organizacional, as empresas, elas ainda têm uma mentalidade muito restrita ainda. Então, o que não cabe, o que não acontece no meu ambiente não é de responsabilidade minha, né? Então, as empresas, elas, por pensarem que esse tipo de crime acontece fora do ambiente corporativo, isso desobriga as empresas de trabalhar a questão da violência contra a mulher. Mas isso tá se rompendo, né, essa visão, até porque hoje a gente fala muito das questões sociais, a gente fala do ISD, né, que aí engaja a responsabilidade social, e isso tudo faz com que as empresas acabem revendo esses conceitos e trabalhando a questão da violência doméstica. Então, hoje a gente observa muitas empresas já, algumas empresas trabalhando fortemente com as questões da violência contra a mulher, criando políticas internas de combate à violência contra a mulher, criando programas de fortalecimento de empregabilidade, porque eu falo sempre que quando as empresas elas acolhem essas mulheres, elas estão dando oportunidade para milhares de outras mulheres. Porque a gente sabe que a violência, um dos principais ofensores da violência é a questão financeira. Então, essa falta de empregabilidade faz com que a mulher se torne ainda mais vulnerável à violência. E as empresas precisam olhar para isso, as empresas precisam tomar essa consciência de que ela também é responsável por essas questões sociais, porque crime todos nós precisamos combater. Então isso é muito importante, essa nova visão que as empresas estão tendo, e a gente já tem grandes exemplos aí. Vou citar aqui, por exemplo, a Magazine Luiza, por exemplo, né? Ela faz um trabalho belíssimo quando a gente fala de combate à violência contra a mulher. Então, são exemplos que outras empresas acabam copiando, né? E são exemplos bons que precisam ser copiados, para falar a verdade. Então, assim, é muito bacana. Mas quando a gente fala de fato, né, de combater, qual que é o papel da empresa, como que a empresa deve abordar esse tema? Eu diria que tem 3 pontos importantes aí. Primeiro, trabalhar a questão da gestão humanizada, né? Porque se você trabalha numa empresa que tem uma gestão humanizada, né, que tem esse acolhimento, a trabalhadora ela vai se sentir muito mais à vontade, né, muito mais acolhida para expor o seu problema, né? Então, fica mais fácil a gente poder ajudar. O segundo ponto é a importância da contratação do assistente social nas empresas, porque essa questão social, essa demanda, é uma demanda que, na minha visão, é um papel do assistente social dentro das empresas. Então, é o profissional capacitado e preparado para atender essas demandas. E, por último, as empresas precisam oferecer recursos, porque não adianta só também o acolhimento, tem que ser um trabalho, e aí vem a estratégia e a expertise do assistente social, né, dentro das organizações, para propor para as empresas
né, programas de como ajudar essas trabalhadoras. Então, hoje já tem algumas empresas que já fazem isso, por exemplo. O que elas podem fazer? Hoje tem formas de a empresa ajudar antecipando o 13º salário, por exemplo, quando às vezes já aconteceu situações, eu mesma já peguei situações de que a pessoa precisava, ela queria sair de casa, mas ela não tinha como recursos para pagar um aluguel, e aí a gente vai e antecipa o 13º, muitas vezes antecipa férias, se for o caso, faz um empréstimo consignado, com uma orientação financeira para que ela não se acabe se prejudicando mais ainda. Então, assim, oferecer recursos. E aí entra justamente o trabalho do assistente social. Porque o assistente social é ele que vai definir, é ele que vai conhecer o seu público. Uma coisa também, Lu, que é muito importante a gente levar em consideração e a gente precisar abrir os nossos horizontes, principalmente quando a gente fala da questão da violência contra a mulher. A gente fala muito esses dias, eu venho estudando, inclusive, para ter bastante insumo para falar. A gente fala muito da nossa atuação, as pessoas conhecem, muitas empresas conhecem muito o nosso trabalho relacionado à questão social quando a gente fala de pobreza. Mas a gente precisa entender que o nosso trabalho enquanto assistente social, a gente não trabalha apenas com as questões sociais da pobreza em si. Por exemplo, a violência contra a mulher, ela está em todas as classes sociais, né? Então, independente de ser uma mulher pobre ou ser uma mulher rica, ela está sujeita a uma violência doméstica, uma violência contra ela. Então, a gente precisa, dentro das organizações, a gente precisa ter estratégias, inclusive, para trabalhar com esse público, porque muitas vezes a gente tem uma dificuldade ainda maior de chegar a essas mulheres que estão numa classe social mais elevada, né? Então, assim, por vergonha, por preconceito, muitas vezes a gente percebe, vê na televisão mulheres juízas sendo assassinadas, sabe? Então, assim, todas nós estamos vulneráveis, independente da classe social, independente de onde você está, do estado que você está. Então, o trabalho, esse olhar do assistente social, ele também tem que se estender para todos esses públicos, né? Não focar apenas naquelas mulheres em situações de vulnerabilidade social, de pobreza, de questões econômicas, mas olhar para as mulheres de forma geral, porque muitas vezes mulheres que ocupam cargos de alta liderança, elas também sofrem violência doméstica, e a gente precisa estar atento a isso dentro das empresas. Por isso o olhar do assistente social, por isso que esse profissional, ao meu ver, é o profissional mais preparado para ocupar esses espaços dentro das organizações. E é muito importante, Dalva, você ter tocado nessa situação dessas mulheres que não são só aquelas que estão vulneráveis financeiramente, que são mais pobres. Semana passada mesmo tivemos aí, né, a notícia na televisão, uma médica de 28 anos, né, que foi morta. Aqui na minha cidade também, uma advogada também jovem, né, foi morta. E eu estava vendo hoje, Dalva, vendo a questão, saber lá o índice, só até agora, nem finalizou agosto, nós já estamos com um índice altíssimo de morte de mulheres do que o ano passado. Isso é muito triste. É muito triste. E sem falar, Lu, que a pandemia também deu uma potencializada, né? O confinamento, a gente teve um aumento muito grande de violência contra a mulher. E agora, sem a pandemia, a gente está sentindo que está crescendo. E o quanto que o papel das empresas é importante, porque, como eu falo, a empregabilidade, né? Ela é muito importante, porque a gente sabe que a questão econômica é um fator que faz com que a mulher se submeta muitas vezes à violência, porque ela não tem como, ela acredita que não tem como se manter, né? Mas também existe a questão
do emocional mesmo. Às vezes a pessoa tem uma dependência emocional. Então, a empresa ela pode ajudar de todas as formas, porque ela pode oferecer, né, apoio psicológico para esses profissionais, ela pode oferecer esse acolhimento. Então, assim, são várias formas. Uma estratégia muito interessante que eu vi que algumas empresas já estão fazendo é criar um canal dentro da organização, né, para que um canal, um e-mail, um telefone, um WhatsApp, um canal direto com o assistente social, para que quando alguma colaboradora tenha sofrido alguma situação de violência, ela possa fazer esse contato e receber esse acolhimento, esse apoio da empresa através do assistente social. Isso é muito importante também. E você vê aqui, ó, a empresa que não tem o assistente social, olha só a importância que nós temos dentro de uma empresa. É uma responsabilidade muito grande, gente. E você, empresário, que não ainda cogitou na sua cabeça de ter um assistente social, você não sabe o quanto que a gente pode auxiliar dentro da empresa. É muito importante, porque uma mulher que está vulnerável, psicologicamente está acabada, a situação dela está péssima dentro de casa. Ela vai contar para alguém assim, estou enfrentando abuso lá em casa, está acontecendo isso e aquilo. Não vai fazer, gente. Não vai. A pessoa tem vergonha até de conversar com alguém da sua família, que é próximo. Imagine os colegas de trabalho. Ela vai chegar lá e falando já o que está acontecendo? Ela não vai. Então, por isso que é tão importante o papel do assistente social ali dentro da empresa. Chega uma colaboradora dentro da sua empresa que ela não está produzindo, que ela não está... Você está percebendo, os colegas estão percebendo ali que ela não está bem, alguma coisa de errado tem. Então, como você mesmo falou, esses canais, olha, fulano está assim, 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 não está produzindo, será que não é bom dar uma conversada, né? Chamar ela para um diálogo. E ali, juntamente, né, o assistente social, se tem um psicólogo ali junto, fazer aquele trabalho super bacana, humanizado com aquela mulher e tentar fazer de todas as formas para poder auxiliar para que não venha o feminicídio. Porque, exatamente, gente, eu fiquei assim assustada hoje em ver essa questão que até agosto, não terminando nem agosto, o índice de feminicídio está maior do que 2022. Gente, é muito triste isso. É muita coisa, Lu. E assim, o quanto que o assistente social e o quanto que eu falo, gente, o quanto que eu venho para as redes sociais, o quanto que eu venho falando da nossa importância, da nossa atuação dentro das empresas. Hoje as empresas, elas estão falando muito das questões sociais, elas estão falando muito da gestão humanizada. Elas até estão, eu percebo que algumas estão se esforçando, sabe? Mas não tem esse olhar. É como se estivesse querendo fazer, mas ainda não chegaram ali no ponto, não tem aquele profissional com aquele olhar diferenciado que é o assistente social para tratar dessas questões sociais. E a gente sabe que a empresa, gente, olhar estratégico do assistente social dentro das organizações é sempre pensando que você vai estimular o trabalho dentro da organização de uma forma que você vai fazer o bem para o teu trabalhador, mas também você vai fazer o bem para a empresa. Então tem que ser ali, ó, não adianta só eu trabalhar para fazer só o bem para o meu trabalhador e aquele trabalhador não der recompensa para a empresa, não vai funcionar. Então aí é que entra a estratégia, né, de você olhar e falar assim, olha, é importante a gente criar um programa para a gente... Um ponto importante. Primeiro, diagnóstico da tua empresa. Por exemplo, eu já trabalhei numa empresa que 73% do público eram mulheres. Poxa, se eu tenho a maioria do meu público mulher, por que eu não vou olhar e não vou criar políticas dentro da minha empresa para atender esse público? Porque se eu crio política, né, para esse público, certamente eu vou ter mais engajamento, certamente eu vou ter mais produtividade, porque uma mulher que está sofrendo violência em casa, ela certamente ela não vai ter o mesmo desempenho, a mesma concentração, o mesmo rendimento, não vai ter. Então, assim, mostrar para a empresa que o trabalho do assistente social
ele gera resultados sim para a empresa. E que bacana que gera de uma forma fazendo bem o trabalhador e fazendo bem para a empresa também. Então a gente precisa ter esse olhar. Durante mais de 15 anos que eu atuo em empresa, eu sofri muito essa questão desse estigma pelos próprios colegas, sabe? Pelos próprios colegas de profissão, de me questionarem, mas o que que assistente social faz na empresa mesmo, hein? Mas você deve ser capitalista, né? Porque você só deve fazer o que o capital quer. E aí eu penso, gente, não. O nosso principal objeto de trabalho são as questões sociais inerentes do indivíduo, né? Então a gente trabalha para pessoas. O nosso objeto de trabalho são pessoas. Se não existe pessoas, eu não tenho como trabalhar, porque eu trabalho com pessoas, né? E as empresas, elas são formadas por pessoas, né? Então, assim, o nosso objeto está lá. Dentro de uma empresa, gente, tem todas as questões sociais que vocês possam imaginar. Todas. Olha, já peguei caso em empresa de violência de trabalhador que matou a companheira e depois se matou. Eu já peguei casos em empresa de colaborador ser assassinado na porta do alojamento da empresa. Eu já peguei tudo que vocês imaginarem de situações, de demandas, eu já peguei, sabe? Então, assim, tudo que vocês... mas não tem empresa? Tem. E tem todos os públicos, dependendo. Por exemplo, eu trabalhei em construção civil. Então, quando você trabalha em construção civil, você tem um público que a gente chama de chão de fábrica, né? Que são funções de auxiliar, de ajudante, e que são pessoas que não ganham um salário muito alto, que muitas vezes têm 10 filhos, que vivem em situações não tão confortáveis financeiramente. E você precisa intervir nesses casos também. Então, dentro das empresas, vocês vão se deparar com todos os tipos de adoção. Já me deparei com processo de adoção dentro da empresa e orientar essas pessoas. Hoje as empresas, principalmente empresas de médio e grande porte, essas empresas hoje elas são formadas por grupos de advogados. Eu sempre trabalhei em parceria com os advogados das empresas, porque a nossa profissão está ali, ó, coladinha, sabe? Então, dúvidas, questões legais, corria lá para o jurídico e o jurídico corria para mim. Então, essa parceria dentro das organizações, a última live que a gente fez, a Joyce falou que a Joyce é advogada e trabalha numa empresa dessa parceria, né, do setor jurídico com o assistente social. Então, tudo isso é importante para essa atuação, para combater a violência contra a mulher dentro das empresas. Hoje a gente tem uma lei que entrou em vigor ano passado, que é a Lei 14.457, que emprega mais mulheres. Essa lei, olha o quanto que a gente está sendo cada vez mais útil dentro das empresas. E o quanto que a gente tem mais respaldo para trabalhar dentro das empresas. Essa lei, ela vem justamente para fortalecer a empregabilidade das mulheres. Então, as empresas, elas estão sendo obrigadas, né? E aí, por isso que muitas empresas já estão trabalhando essa questão. Eu acompanho muito pelas redes sociais, pelo LinkedIn, as empresas já trabalhando aí canal de acolhimento para as mulheres, de combate à violência. Isso tudo já é resultado da lei que entrou em vigor no passado. Então, assim, a gente tem hoje políticas afirmativas legais, que nos dão esse fortalecimento para atuar dentro das organizações, para desenvolver programas voltados para o trabalhador, voltado para discriminação, quando a gente fala da questão da diversidade. E aí, pegando esse gancho da diversidade, né, a gente já entra a questão da mulher. Então, por que hoje as empresas elas estão falando tanto de diversidade e inclusão, né? Você olha nas redes sociais, muito embora, tá, pessoal? Não se iludam com marketing, com campanhas bonitas dessas empresas, porque, infelizmente, não é
não é tão bem assim, tá? Infelizmente. Eu sei porque eu vivo nesse mundo corporativo, eu conheço bastante pessoas. Então, assim, tem empresas, eu conheço empresas que têm um marketing, assim, de diversidade e inclusão, que passa na propaganda do Jornal Nacional toda hora, aquele marketing bonito, mas quando você vai na prática, o básico eles não conseguem fazer, porque não tem um assistente social para fazer o básico, que é o acolhimento, gente, que é aquela conversa, que é quando uma mulher chega na empresa, que sofreu violência, né, em casa, ela sabe que tem aquele profissional ali que vai dar esse acolhimento para ela. Então, tem muitas empresas que fazem um monte de marketing, que faz coisas lindas e maravilhosas, mas não tem esse profissional para oferecer para os seus trabalhadores. E esse profissional, ele é essencial. E vocês vão ver, gente, ouça o que eu estou falando para vocês. Daqui mais alguns anos, vai ser concorrência das empresas. E os profissionais que estiverem preparados, eles vão ter as melhores oportunidades. Porque as empresas, elas estão precisando desse profissional, elas estão enxergando essa necessidade. E eu falo isso porque quando eu comecei a trabalhar, eu me formei em 2007, e eu comecei a trabalhar, meu primeiro emprego numa empresa foi em janeiro de 2008. Depois disso, eu sempre acompanho, né, a questão de empregabilidade da assistente social nas empresas, e quase não se falava, era algo muito restrito. E as empresas que já têm, meio que tem um grupo. Aqui em São Paulo, por exemplo, já tem meio que um grupo fechado, é indicação. E assim, ó, as vagas nem são divulgadas, porque eu já vi isso acontecer. As vagas, elas nem são divulgadas, porque entre aquele grupo ali já vai... E normalmente, as empresas que contratam assistentes sociais hoje são empresas multinacionais, porque já vem com uma visão de fora, são empresas que pagam um salário bom. Algumas empresas ainda estão contratando assistentes sociais com outras funções para fazer o trabalho de assistente social. Vou fazer uma live só para falar sobre isso. Muitas empresas ainda faz isso, até por desconhecer. Porque, assim, não é que as empresas, elas são proibidas de contratar um assistente social para trabalhar em outra função que ela tenha competência. Por exemplo, eu conheço engenheiro que trabalha em banco, e está tudo bem, é um engenheiro que está usando ali suas habilidades numéricas para trabalhar no banco. O assistente social, ele tem competências, ele tem habilidades para trabalhar como analista de diversidade e inclusão, analista de clima. O que a empresa tem que entender é que se ela contratar o assistente social como analista, esse assistente social ele não deveria atuar como assistente social dentro da empresa. Ele não deveria nem pagar o CRES dele, né? Porque a gente paga muito caro o nosso CRES. Então, assim, essa é a diferença, mas isso é papo para uma outra live que a gente pode marcar um outro momento. Mas é isso, é a gente saber da importância do trabalho do assistente social dentro das organizações, porque se faz necessário, é uma demanda que está chegando, os profissionais precisam estar preparados, os profissionais precisam saber se vender, tá? Porque nós não sabemos nos vender, não sabemos. Hoje eu acompanho nas redes sociais, eu vejo muitos assistentes sociais nas redes sociais já se vendendo, né? Isso é muito bacana. Com esse olhar empreendedor, com esse olhar tirando esse estigma de que o capitalismo, porque eu não posso trabalhar em... Não, eu posso inclusive ser empresária. O que vai me diferenciar é a exploração. E hoje, as empresas, elas, por mais que elas explorem, porque a empresa hoje ela está explorando mais o nosso intelectual do que o nosso esforço físico, né? Isso é real, mas as empresas, de alguma forma, elas precisam compensar isso, né? Então, antigamente era só exploração. Não tinha essa preocupação de acolhimento, de acompanhamento psicológico, de day off. Olha, o dia do seu aniversário você pode ficar de casa. Olha, você pode compensar os dias. Não existia nada disso. Hoje existe.
E aí o assistente social é esse profissional que traz esse olhar de que, ok, você vai usar o trabalhador, você vai tirar o lucro dele, mas você vai cuidar, você vai zelar, você vai acolher esse profissional. Porque com certeza os dois vão sair ganhando. Sim. E é muito bom, tá, você tocar nesse assunto, sabe? Da pessoa ir lá se qualificar. Ah, eu não entendo nada de ESG, né? Vamos colocar assim um exemplo. Eu vou ali, gente, verifico um curso dentro da área. Ah, será que eu, como assistente social, eu posso trabalhar com ESG? O que que eu posso fazer dentro de uma empresa? Gente, comecem a se qualificar, porque o mundo está girando muito rápido. E a questão corporativa, mais ainda. Então, se a pessoa ela não entende de nada, vou verificar aqui, não sei, tem um colega ali vendendo um e-book, vou comprar, tem um colega ali vendendo um curso, uma mentoria. Por que não se qualificar, gente? Olha, E todos trazer os esse dias, olhá-lo. todos os dias, Dalva, eu verifico lá no site, está tendo vaga para responsabilidade social. E tá lá, para assistente social, psicólogo, e aí vai falando, né, as outras pessoas com outras formações. E por que você, assistente social, não está se preparando para estar lá? Quem melhor do que você, como Correndo. assistente social, está ali concorrendo àquela vaga, gente? É de suma importância. O assistente social está inserido dentro das empresas. Porque quem tem esse olhar humanizado? Quem trabalha com as demandas, né, sociais? Somos nós. Igual a Dalva está falando, tem outros profissionais de outras áreas que estão lá. Mas quem deveria estar lá é você, assistente social. E por que não continuar se capacitando? Não é só pensar, eu fiz ali uma faculdade, eu fiz uma pós. Tá, mas após te deu o tete a tete ali, o que você vai fazer? Não, não sou contra após, não, gente. Eu tenho várias. Quando eu tô, eu quero estudar tal coisa, eu vou lá e compro e faço e vou estudando. Tem, tem ano aí que eu estou estudando 2, 3 pós-graduação, 3, 4 cursos. Por quê? Porque tudo que é bom para a gente se qualificar, para a gente estar ali, ó, inserido, a gente tem que estar. Ah, eu não estou hoje dentro de uma empresa trabalhando com a responsabilidade social, mas eu estou ali e vou trabalhar na área da saúde. Por que então eu não vou me qualificar dentro da área da saúde? Ah, tá, agora a área da educação, vou ali para a educação. Dentro da responsabilidade social da ESG, vou lá me qualificar. Por que não, gente? O mundo está girando rápido e quem não se qualificar vai ficar para trás. Aí depois não reclame, ah, não tem emprego, não tem emprego. Será que não tem mesmo? Você sabe fazer um bom currículo para concorrer a essas vagas? Você sabe mexer com LinkedIn? Você sabe fazer isso e aquilo? Ai, Lu, não sei. Gente, então vamos correr para aprender. Vamos correr para aprender. Porque o mundo tá assim, ó. Hoje aqui tô aprendendo tal coisa, amanhã já tá lançando outra coisa no mercado. Exato. E eu tenho que estar lá. Não é, e principalmente no mundo organizacional, as coisas funcionam bem rápidas, assim. Então, por exemplo, termos que a gente usa. Eu falo que o mundo organizacional, ele tem várias modinhas de fala. Teve uma época que era... Ai, a sinergia. Todo mundo chegava na empresa e falava sinergia, depois resiliência. Ai, sempre vai ter umas palavrinhas de moda da época lá das organizações. E é tudo muito rápido. Uma coisa, Lu, que eu também quero chamar a atenção é com relação a essas limitações da nossa profissão. Eu acompanho, por exemplo, algumas profissionais, inclusive, eu adoro acompanhar pelas redes sociais, porque a gente consegue ver ali um pouquinho de cada uma, né? E aí eu consigo ver eu estou formando, vou estudar para concurso, essa limitação de concurso. E aí você entra, né, nos estados, eu acompanho eu tenho um site que tem lá só vagas para concurso do Brasil todo, né? E aí, às vezes, sai um concurso aqui em São Paulo no ano para uma vaga, para 2 vagas. Sendo que todos os anos se formam, sei lá quantas mil profissionais. E aí eu penso, gente, o que esses profissionais eles estão fazendo, né?
Aonde que eles estão trabalhando? E aí, quando a gente vai para a esfera pública, existe também a precarização do trabalho, porque hoje o Estado e o município não contrata, quem contrata são empresas terceirizadas. E esses profissionais que trabalham como assistente social nessas empresas terceirizadas, eles ganham salários baixíssimos, muitas vezes não tem nem plano de saúde, tá? E aí, quando você vai para as empresas, gente, a empresa não é mil maravilha, tá? Porque, assim, são grandes desafios que a gente enfrenta. Mas, se você olhar também do outro lado, eu tenho certeza, eu estou falando das empresas, porque eu também não quero falar para vocês que as empresas é o país das maravilhas. Não é isso, gente. Eu passei mais de 15 anos trabalhando em empresas, e uma das coisas que eu mais ouvia dentro das empresas era: isso não é prioridade. Nossa, vamos fazer tal coisa, olha isso. Não, isso não é prioridade. Então, assim, a gente tem as dificuldades, mas a gente tem também coisas boas. E numa dessas, você tem que insistir, você tem que ser estratégica, você tem que mostrar números e você tem que mostrar a sua capacidade, né? E aí você consegue. E as empresas, gente, elas estão pagando. Se você puxar a média salarial, eu falo isso, eu tô falando nível São Paulo, tá, pessoal? Eu não sei de onde que vocês estão, mas eu tô falando nível São Paulo. As empresas aqui em São Paulo, eu sei porque eu conheço pessoas que trabalham, como eu falei, terceirizada, que ganham salários que não são tão assim. Não tem benefício. A maioria das empresas... Gente, tem empresas que os benefícios, às vezes, são maiores que o salário. Plano de saúde bom, VA, VR, muitas vezes previdência privada, uma série de benefícios que a gente não vai encontrar. Então, assim, a gente precisa abrir a mente, Lucilene, né? Tem que abrir a nossa mente, a gente tem que romper a nossa bolha, sabe? Porque, de fato, a gente está muito assim, ó. Eu quero trabalhar. Eu lembro que, na minha época, isso eu tô falando, gente, eu formei em 2007, faz tempo, né? Então, assim, na minha época, na época da faculdade, as pessoas falavam assim, mas eu quero trabalhar na saúde. Porque é tão chique botar aquele jaleco de hospital. Aí a outra falava, não, mas eu quero trabalhar na assistência. Então, assim, era sempre nesse viés. A saúde é o primo rico, né, da nossa profissão. Então, todo mundo que está na faculdade quer trabalhar na área da saúde, porque é o primo rico, de fato. É o jaleco, né? Trabalhar junto com os médicos, tem todo esse glamour. Mas não é bem assim. Eu, graças a Deus, eu tive a oportunidade como estagiária, eu estagiei numa maternidade, e foi muito bacana, não foi ruim, mas eu vi que não era isso. Era algo que não tinha para onde você ir. Então, hoje, o que eu falo... Dentro das organizações, os assistentes sociais, eles têm possibilidade de crescer. Então, por exemplo, a gente está falando aqui hoje de violência contra a mulher. O que as empresas podem fazer? Se você tem uma gestora, né, assistente social, que assume um cargo de gerente, de diretora, olha só, vamos lá pensar, CEO, né? Imagina, ela vai ter esse olhar. Então, quando alguém chegar e falar assim, vamos fazer uma ação, vamos fazer um programa de combate à violência, ela não vai falar assim, isso não é prioridade. A probabilidade de ela falar isso é muito pequena, porque ela vai ter esse olhar de que vai trazer benefícios para a companhia dela. Então, assim, a gente precisa inserir esses profissionais que têm esse olhar mais humanizado, que tem esse olhar técnico, que conhece de fato as questões sociais na sua raiz, não na superfície. Porque outras profissões, elas conhecem a questão social de ver na televisão, de ver no Jornal Nacional, de ver no Fantástico. Não porque se debruçou em livros para estudar, para entender a questão social de fato, de onde que vem, como que vem. Né? A gente fala, por exemplo, da questão racial. Né? A questão racial, mas por que a lei de cota? Gente, a lei de cota, ela é um mínimo de reparação que deveria ter sido feito há trocentos anos atrás. E agora que estão fazendo essa reparação. Oi, Gi, você tá aí? Ai, meu amor, Gi, te amo. Top, né? Ai, Gi, depois ela vai falar como é que eu tava aqui na live, ela me avalia. Então, assim... então... Isso é tão bom, né, Dalva? Mas olha, eu vou falar uma coisa pra ti, Dalva.
a minha irmã que está aí na live, a Lucilene. Uma coisa de suma importância que ela falou. Será que não tem emprego ou que você realmente não está se qualificando? E é verdade. E é verdade. Né? Igual você falou a questão, tem muita gente que quer só concurso público. Gente, eu não sou contra concurso público. Também não. Também Só que a não. questão é, tem vaga para todo mundo que está aí formado, que está sem trabalhar? Tem vaga para aqueles que estão aí já quase, né, formando? Tá tendo vaga para todo esse mundo de gente? Não tá. Então, por que eu não vou ali me qualificar para concorrer uma vaga? Como você falou, começa ali na responsabilidade social, daqui a pouco eu estou ali com um cargo altíssimo na empresa, você pensa que não tem? Tem sim, gente. E nós estamos capacitados para chegar lá numa gestão, ó, maravilhosa. Gente, é tudo que eu mais quero. Eu acho, gente, olha, se um dia vocês lembrarem disso, eu tá velhinha lá, daqui a uns 20, 30 anos, eu vou estar... Eu vou querer de alguma forma, sabe, pensar se assistir no jornal, as assistentes sociais tomando lugares, sabe, nas empresas. Você vê, dentro das empresas não tem, gente, não tem pessoas, não tem assistentes sociais. Aí eu falo assim, mas como? Aí você vai para as outras profissões, né? Você vai para lá para administração, você vai para psicologia, né? Que é uma prima nossa, a prima rica nossa, prima né? Rica, então, nossa. assim, é a prima rica nossa, assumindo cargos dentro das organizações, e por que nós não? Aí tem a questão das 30 horas, né? Então, assim, entendam, pessoal, eu não sou contra as 30 horas, porque se você está atuando como assistente social, as demandas que são demandas tensas, que são demandas que requer um esforço emocional muito grande nosso, né, para atuar, para atender essas demandas sociais, essas questões sociais, você tem que estar lá como assistente social. Mas o que eu estou dizendo que, por exemplo, o engenheiro, vamos pegar o exemplo do engenheiro, gente, que engenheiro é o rico das profissões, né? Médico, engenheiro. Vamos pegar o engenheiro. Ele começa lá trabalhando na produção. Ele é lá chefe do encarregado, aí ele vira coordenador. Aí ele, daqui a pouco, o engenheiro, aquele engenheiro que estava lá na produção, que estava ali na linha de frente, atuando como engenheiro, ele está lá sendo um gerente, sendo um diretor, sendo um CEO. E por que nós, assistentes sociais, nós não podemos? Né? A gente vai ficar a vida inteira profissionalmente ali na linha de frente, ou a gente vai atuar de uma forma mais estratégica e crescer profissionalmente e encarar outros desafios, né? Então, assim, é isso que eu penso para a nossa profissão. A nossa profissão, ela tem que estar em espaços de gestão, porque é a gestão que toma as decisões. É a equipe estratégica. Como que eu tenho uma equipe estratégica dentro de uma organização onde o assistente social não faz parte dessa equipe estratégica? Então, assim, como que a gente vai trazer esse olhar mais humanizado, esse olhar de cuidado, de valorização do trabalhador? Não que as outras profissões não tenham, que elas têm também, estão se esforçando para fazer isso. Mas o assistente social pode contribuir demais. Sim. Tem que ter movimentação, Lu. Tem que ter mesmo. Esses dias alguém me perguntou assim no privado, falou assim, professora, como que eu faço para conseguir estágio na parte de responsabilidade social? Falei, muitas das vezes não vai estar lá estágio, né? Mas você pode dar uma ligada no RH. Ah, não está tendo estágio nessa área? Você pode se disponibilizar, falar, olha, eu posso fazer um estágio não remunerado. Eu faço uma proposta de trabalho bem feito, né? Onde não está inserido ali um assistente social, eu faço uma proposta e levo naquela empresa. E posso colocar lá, olha, eu como assistente social, eu posso fazer isso, isso, isso. Vai melhorar na sua empresa assim, 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 assim. A pessoa vai ficar chocada se você levar uma boa proposta para uma empresa e falar assim, gente, eu não sabia que o assistente social poderia fazer isso. Porque eu já conversei, Dalva, com muitos empresários, eles não sabem o que um assistente social faz. Não sabem.
Lu, olha que louco que você está falando. Eu comecei a fazer faculdade e aí eu falei assim, pronto, coloquei no meu currículo, sou estagiária de serviço social. Aí eu fui no CIE, né? Aquele lugar onde a gente consegue estágio. Aí eu falei, cheguei lá e falei assim, olha, eu preciso de um estágio. Aí ela, qual é o teu curso? Eu faço serviço social. Ela, ai, não tem nada para serviço social. Eu falei assim, não, mas pode ser, olha, não necessariamente na área de serviço social. Eu sei, olha, eu sei mexer no Excel, eu sei mexer no Word. Ela, não, mas não tem. Mas eu insisti tanto com a mulher que ela falou assim, olha, faz o seguinte, eu tenho aqui uma vaga de assistente administrativo, mas é para estágio, é para trabalhar no hotel. Eu vou mandar você lá fazer entrevista. Foi, tá bom, fui lá. E eu fiquei com a vaga. Então, assim, a gente precisa entender as nossas habilidades. Gente, se eu sei mexer no Excel, se eu sei mexer no Word, se eu tenho habilidades, porque hoje quem não tem, principalmente os jovens, né? Eu não tenho tanta habilidade com a tecnologia, mas assim, eu me esforço o máximo que eu posso. Então, assim, hoje os jovens já nascem com chip na cabeça, né? Então, já tem essa habilidade com a tecnologia. Então, é ganhar esses espaços, é se movimentar, é querer sair do lugar. Então, assim, eu vejo que muitos profissionais, eles vão fazer serviço social, hoje está muito isso, né? Ah, eu vou fazer serviço social porque eu vou trabalhar 30 horas semanais, aí eu vou fazer um concurso. Não, tá tudo bem, tá tudo bem. É um propósito, você escolheu isso para sua vida. Só que imagina só que são, sei lá, quantas mil pessoas se formam no ano e você vai depender só disso. Você tem que ser assim um gênio, porque assim, concurso, uma vez por ano tem 2, 3 vagas, né? Então, assim, você tem que ter muito, né? Enfim, tem gente que fica aí 10 anos tentando passar no concurso. Estudando. Eu, estudando, como não tinha pai e mãe para me sustentar, eu tinha que trabalhar para poder pagar minha faculdade, porque senão eu não conseguia estudar. Então, assim, é a realidade de cada um. Então, tem oportunidade? Tem. Hoje, com essa lei aí, emprega mais mulheres, que eu falei para vocês, a lei 14.457, gente, essa lei, ela vai dar muito insumo. As empresas estão começando a procurar esse profissional, as empresas estão começando a conhecer esse profissional. Quando você falou, Lu, muitos empresários não sabem, não sabem. Eu tenho uma amiga, né, minha vizinha, inclusive, daqui a pouco ela vai me assistir e ela vai comentar comigo. Ela é empreendedora, né? E ela falou para mim, ela falou assim, Dalva, eu aprendo muito com você. Eu não sabia o quanto que o assistente social pode, né, fazer diferença dentro de uma organização. Eu falei, exatamente. Então, a maioria não sabe. A maioria tem aquela mesma visão de que o assistente social é aquele trabalhador que trabalha com as questões sociais voltadas para a questão financeira, né, para pessoas em vulnerabilidades econômicas, em situações de moradia precárias, né? Então acha que o assistente social ele trabalha apenas com isso, ele trabalha com isso também. Mas a gente tem que tirar essa visão do paliativo, do bombeiro, de apagar incêndio. Porque hoje até as empresas elas contratam assistente social para apagar incêndio. Então, assim, elas precisam contratar esse profissional para ser estratégico, para de fato trabalhar no problema, para de fato trabalhar nas questões da violência contra a mulher, criando políticas que vai contribuir para uma sociedade combater esse crime. Porque a partir do momento que as empresas, que elas entenderem isso, que tem um profissional qualificado para trabalhar essas questões, essas vulnerabilidades, essas questões sociais dentro das empresas, isso vai trazer visibilidade para a sociedade, vai trazer resultados para dentro da empresa, vai unir o útil ao agradável, gente. Então, assim, a gente precisa falar. Eu não me canso, gente. Todos os dias nas minhas redes sociais eu falo da importância da atuação do assistente social nas empresas, da importância para as pessoas, o quanto que essas mulheres que sofrem violência, elas precisam desse acolhimento. E mais, as empresas precisam trabalhar a sua gestão, as empresas precisam trabalhar os seus líderes, porque eu já me deparei em situações dentro de empresas que a trabalhadora expôs e isso acabou que Todo mundo virando ficou fofoca, sabendo. todo Olha a mundo ficou falta de ética, sabendo. né?
Exatamente. Então, assim, o quanto que é importante também trabalhar a liderança das empresas, para trabalhar com essas questões, para trabalhar de uma forma séria. Porque quando a gente está falando de combater esse crime, é algo muito sério. Quando a gente fala, pessoal, de diversidade e inclusão dentro das empresas, por que que as empresas hoje elas estão tão preocupadas, né, com a questão da diversidade e inclusão? Porque é crime. E a empresa, por mais que seja um funcionário dela que cometa esse crime, a empresa também é responsabilizada. Então, quando a gente fala de crime, violência contra a mulher é um crime, diversidade, racismo, homofobia é crime. Então, a gente está falando de crime, né? Então, isso faz com que as empresas elas tomem essa consciência de que elas precisam atuar nessas causas, né? Então, elas precisam trabalhar, combater a violência contra a mulher. E que legal que muitas empresas já estão olhando e já estão fazendo isso. Ô, Gu, melhor assistente social. Ah, Gustavo, você é suspeito de falar, Gustavo. Como eu estava falando, sabe, Dalva, se aquela empresa ali não tem um assistente social, você que está aí do outro lado assistindo, seja o primeiro a ir lá abrir as portas para que tenha um assistente social. Mesmo que depois, daqui a um tempo, você não esteja lá, mas você já abriu a porta. Já abriu oportunidade para outros colegas. Olha que maravilha. Gente, a maioria dos empresários, eles não sabem que o assistente social tem toda essa potência para estar ali, inserido, para auxiliar, tanto no combater a violência contra a mulher, quanto outras questões sociais que tem inúmeras dentro de uma empresa. Dalva, eu quero te agradecer demais por essa live de hoje. Agradecer a cada um que estão aqui com a gente. Nossa live daqui a pouquinho já vai encerrar. E, olha, muito, muito, muito obrigada mesmo. Você sabe que eu te amo de coração. Ai, Lô, sou suspeita de falar, eu agradeço demais o convite. Estou sempre aberta aqui. Quem quiser ouvir mais, saber mais, eu faço questão de falar, porque eu acho que esse é o nosso papel, sabe, Lu? Eu acho que a democratização da informação, eu acho que o conhecimento, ele liberta as pessoas, isso é fato. Então, as pessoas precisam conhecer a atuação do assistente social nas empresas. Os assistentes sociais, eles precisam entender o quanto que eles são importantes dentro das empresas, o quanto que eles fazem a diferença na vida das pessoas dentro das empresas, sabe? E isso, pessoal, vai da atuação, vai de você enquanto profissional, porque não é... gente, tanta coisa que eu fiz dentro de uma empresa que eu não posso nem falar aqui para vocês, para ajudar pessoas lá dentro, sabe? São coisas que é nossa, esse olhar, esse acolhimento, esse diferencial que os assistentes sociais têm, sabe? Então, assim, eu sou suspeita de falar, eu quero muito poder levar essa informação para mais profissionais, para que os universitários, né, os estudantes de serviço social já saiam das universidades com essa visão desse campo de atuação que é grandioso, que a gente pode ganhar ainda muita visibilidade e protagonismo nesse campo de atuação. Verdade. Eu só tenho uma coisa a dizer. Gratidão, Dalva, por ter aceitado o meu convite. E vamos fazer inúmeras lives se você aceitar. Ou é só chamá-lo. Todos os temas aí que a gente puder trazer. Até porque eu sei que tem muitos assistentes sociais que não estão trabalhando. Primeiro porque não tem essa visão, né, de olhar sempre para o outro ângulo. Porque, gente, oportunidade tem e tem todos os dias. Basta você estar ali se capacitando. E a segurança, Lu? Sim. Desculpa. Sim. Não, pode falar. A segurança, Lu, a nossa segurança profissional. Sim. Eu acho que a nossa profissão, ela tá muito... Gente, desculpa a expressão, tá? Mas eu vou falar porque eu sou boca aberta. A nossa profissão ainda tá muito mirradinha, sabe? Sim. Parece que tem... não tem aquela coisa assim, gente, eu já falei isso para vocês na outra live, né?
sou assistente social, eu tenho conhecimento técnico para isso, eu me posiciono, sempre dentro das empresas eu me posicionei, sempre dentro do meu trabalho, dentro das organizações, eu nunca deixei que a minha gestão interferisse na minha atuação, eu sempre trabalhei de acordo com aquilo que eu acreditava. Então, assim, ou você me respeita profissionalmente, ou eu não vou estar aqui porque meus valores não são compatíveis. Na maioria das vezes, pessoal, eu vou falar para vocês, na maioria das vezes, você passa a ser respeitada quando você se posiciona, claro, sem arrogância, sem nada disso, de uma forma profissional, você sempre argumentando de uma forma técnica e profissional. Eu acho que isso é muito importante para a gente trabalhar essa segurança da nossa profissão, a gente enxergar a nossa profissão com essa força, sabe? Não, sou assistente social. Não, eu sou assistente social, eu trabalho em empresas, eu me garanto, porque eu estudo para isso, eu me qualifico para isso, então eu vou ter segurança para falar, isso é muito importante. Isso que você falou é de suma importância, Dalva, porque a maioria das pessoas, ela tem medo. Ela tem medo de como falar com o empresário, ela tem medo de como se posicionar. É como você falou, você é o assistente social. Todos os dias eu coloco lá nas minhas redes sociais, assistente social diamante. Você tem que se empoderar. Que não é qualquer pessoa que é o assistente social que você é. Você sabe, você está capacitado? Primeiro vamos colocar aí. Você está capacitado? Está se capacitando? Então você é o assistente social. E ponto. Eu sei elaborar projeto, eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo. Ponto. Você é o assistente social e ponto. Você tem que se considerar um assistente social diamante. Não é qualquer um por aí. É o. Né, Dal? É isso mesmo, Lu. Gente, eu sou suspeita de falar porque eu amo minha profissão. Eu acho que, não querendo ser melhor que ninguém, mas eu acho que durante mais de 15 anos trabalhando, estudando, me qualificando, estudo até hoje, porque eu falo que para ensinar a gente tem que estudar, mas a gente precisa ter essa garantia do nosso conhecimento técnico, da nossa potência profissional, sabe? Eu acho que quando os assistentes sociais eles se derem conta, né, dessa potência profissional que eles são, que nós somos, a gente vai ganhar muitos espaços na esfera pública, privada, não governamental, em todas as esferas. Mas a gente tem que ter esse olhar de gestão, esse olhar de cima, olhar a questão social como um todo, não apenas como um bombeiro. A gente tem que criar soluções para, de fato, a gente combater a violência contra a mulher, a gente combater a discriminação racial, homofobia, enfim, todos esses crimes aí que a gente encontra na sociedade. Mas eu amei, Lu, muito obrigada